O Internacional confirma uma saída do departamento de futebol. Um site especialista em camisas mostra um novo manto de 2024. As novas atribuições de Magrão. Um zagueiro chegando e muito mais sobre Borré. Nós vamos falar sobre tudo isso e vai ser agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bom domingão pra todo mundo, baita 24 de dezembro pra todo mundo. Eu quero passar aqui também pra desejar um Feliz Natal pra toda essa galera colorada que tá sempre comigo aqui nos conteúdos, nas redes sociais como um todo, lá no pátio do Beira-Rio. A gente tá sempre no pátio do Beira-Rio também, né? Então a gente troca uma ideia lá. Ó, muito obrigado por tudo que a gente fez junto neste ano. Que vocês tenham um 2024 ainda melhor que 2023 em termos pessoais, em termos profissionais. Que o nosso Inter também dê uma força, né? E consiga fazer com que a gente também vibre bastante lá na arquibancada da nossa casa. Enfim, cara, eu quero agradecer muito aqui tudo que a gente fez e tudo que a gente participou junto aqui nesse ano. A gente vai seguir muito ainda nos próximos anos, 2024, 25, 26, seja aqui no meu canal, seja no Vozes do Gigante, seja lá na Bandeirantes também. Obrigado por todo mundo que assiste aos Donos da Bola. E vamos nessa, né? Por isso que eu sempre te peço, te inscreve. Ativa a notificação e ó, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. Tem algumas coisas importantes pra gente conversar aqui, porque principalmente a direção do Inter já não fala mais no, vamos dizer, no C, ou ela já responde sobre Borré. Ela já responde mais especificamente sobre Borré. E por isso que eu quero falar com vocês mais lá adiante do conteúdo. Fica comigo até lá. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês darem uma olhada. Eu tenho um roteirinho que eu quero seguir. Eu sei que a gente quer falar de contratações, de reforços, tá? Mas eu quero falar sobre duas coisas antes, meio fora da pauta aí, mercado de transferências. A primeira delas é que o Inter anunciou a saída do Dalbert. O Dalbert agora, então, encerra o seu vínculo no Beira-Rio. Cara, nem vou falar sobre scout. É um cara que, nos bastidores, todo mundo diz que é um baita jogador e que poderia render mais. Acabou, óbvio, né? Tendo algumas dificuldades pela lesão que veio, aí a falta de ritmo de jogo, não teve até mesmo a postura física, né? Para conseguir aguentar o que deveria fazer aí, para de repente conquistar alguma vaga, alguma possibilidade de jogar no Inter em 2024. Deve estar indo para o Santos. É pelo menos o zum que se fala em cima desse nome. E a nova camisa do Inter. É o segundo assunto meio off, assim, que eu quero falar com vocês. Porque, olha só, eu vou botar aqui do lado até, a Foothead Lines, tá? Que é um site especializado em camisas de time de futebol, teria confirmado com a Adidas que esta é a camiseta, ou muito próximo desse modelo, né? E dessa talvez até mesmo configuração de cores, né? Porque tá bem diferente. A gola branca e tal, as mangas brancas. Eu achei linda demais, né? Tá até uma cara mais europeia, né? Parece um pouco do Bayern, parece um pouco do Arsenal. Então, assim, de qualquer maneira, tá aí. Se vocês gostaram, bota aí nos comentários o que vocês acham pra gente pegar e trocar uma ideia ao longo de todo o dia. O Magrão foi anunciado, né? Já tinha trazido pra vocês aqui em outros conteúdos que o Magrão estava certo, ele ia continuar em 2024 e tal, até porque o presidente Alessandro Barcelos foi reeleito e o Magrão já tinha dito que ia ficar com ele, né? A única questão é que agora ele vai ter mais participação, ele vai ser mais ativo dentro do vestiário. Eu até botei no meu roteiro ele mais poderes, né? Mas aí parece que ele é meio manda-chuva. E não é bem a ideia, né? O Magrão, ele vai ter um caráter muito mais de gestor. Ele deixa de ser gerente para ser diretor. Ou seja, ele sobe um degrau na escala, né? No quesito quem, vamos dizer assim, manda no vestiário do Internacional, é claro, né? E aí é o seguinte, ele, a partir do que o Inter postou no site, ele vai ter mais contato com as categorias de base e ele vai ter mais caráter de gestor, como eu disse, mas ele vai dar um suporte para a comissão técnica
e além disso, para o staff do clube. Como ele disse que fazia, né? Com o gerente de mercado, com os fisiologistas, com os médicos. O que vocês estão precisando aí? Como é que a gente tem que organizar? O que dá para melhorar aqui no setor e tudo mais. O Julinho Camargo segue, porque, na verdade, o Magrão passa a ser o chefe do Julinho, né? Na verdade, se tu for olhar, o Magrão meio que é o novo Paulo Autuori do vestiário, basicamente. E com esse caráter de diretor esportivo, ele também vai estar ligado à base, ao Grossi, ao Gustavo Grossi, ao diretor da base, vai tentar dar uma olhada mais na gurizada, né? E vale lembrar, quando o Magrão era empresário de jogador, quando ele começou, logo depois que ele saiu do futebol, das 4 linhas, ele tinha muitos atletas da base, ele dava muita ênfase à carreira dele à base. Só para ter uma ideia, o Léo Ortiz foi trabalhado com o Magrão. Só para ter uma ideia, né? O Léo Ortiz hoje, um zagueiro aí que está com convocações seguidas aí para a seleção brasileira, Flamengo tá para pegar, né, e tal. Enfim, fez uma boa temporada no Red Bull Bragantino. Falar sobre o Robert Renan, tá? Zagueiro de 20 anos que está no Zenit, que tá para vir para o Brasil, e o destino mais provável é o Internacional. Por que o mais provável? Porque o empresário do atleta ele confirma, né, que faltam alguns trâmites burocráticos para ele fechar com o Internacional e ser apresentado. No Inter, quando a gente fala, eles não é que eles desconversam, mas eles dizem assim, ó, cara, com o jeito que está o mercado agora, eu só vou falar qualquer coisa, sim, é nosso, quando assinar. E ainda não está assinado. Mas o que seria? Um empréstimo de 1 ano, o Zenit empresta para o Inter até dezembro, sem opção de compra, porque o cara custa demais, e se no meio do ano, agora na janela europeia, algum clube estiver interessado no jogador, ele pode sair, ou ele vai sair. É só o Zenit dizer assim, ó, vou vender o jogador, conseguir vender o jogador. Por que tem essa cláusula? Porque, na verdade, o Zenit já queria vender ele agora. Era o West Ham, né, que ia comprar ele da Premier League. Só que existem sanções no país por conta da guerra na Rússia com a Ucrânia, e eles não podem fazer transações bancárias elevadas por conta das imposições financeiras do mundo como um todo. Então, nesse meio ano aí, se a guerra acaba lá, daqui a pouco o Zenit conseguir vender, é uma coisa, senão ele fica um ano inteiro. Mas muita gente me disse assim, Ernest, ele só vai ficar 6 meses e vai embora, é um trampolim. Mais ou menos. Se tu lembrar, o Vitão também, né? O Vitão era para ficar 3 meses e tá aí praticamente assinando um pré-contrato com o Internacional e se mantendo no clube, beleza? Até uma informação do Raul Moura, da ESPN, tá? O Kudê conversaria já com esse jogador, já estaria conversando com esse jogador de tão próximo, de tão certo que está aí o Robert Renan para ser zagueiro do Internacional. A direção não confirma. Até quando eu perguntei para uma pessoa bem importante dentro do vestiário, essa pessoa me deu uma risada quando eu falei sobre isso, assim, né? E tipo, agora, porque o presidente Alessandro Barcelos, ele falou lá na Gaúcha ZH, né, que o Kudê conversa com os jogadores que vão vir e tal. Enfim, talvez por isso que ele tenha dado risada. Na questão do Borré, vamos lá, vamos falar do Borré. Gente, colombiano, 28 anos, está no Frankfurt da Alemanha, né? Pertence ao Frankfurt, na verdade. Está no Bremen como empréstimo. A gente já falou sobre isso, eu estou só tentando situar, né? O Internacional compraria esse jogador, o empréstimo seria encerrado, iria para o Frankfurt, e aí ele poderia, então, por 5 milhões de euros, vir a ser jogador do Internacional, atacante do Internacional. Assim, ontem, ao longo de todo o dia, consegui conversar com algumas pessoas com trânsito dentro do vestiário e inclusive dirigentes. Inclusive dirigentes me atenderam e me disseram, falaram abertamente sobre o negócio. Eu até brinquei assim, tá, eu posso botar o nomezinho do Borré na minha meia agora no Natal? E eles brincaram, põe que ajuda bastante. Então, pensa, se eles estão falando abertamente é porque, e claro, no off, né? Por isso que eu não vou dizer o nome da pessoa que eu conversei. Mas se eles estão falando abertamente é porque há negócio e porque há otimismo, inclusive, no negócio. Porque, assim, o Inter acredita que agora nas festas de final de ano, entre o Natal, segunda-feira, e a sexta-feira, algumas coisas podem andar. Mas que essa negociação é uma negociação para janeiro, para
o início de janeiro, justamente para encerrar a temporada e ele ficar 6 meses só de contrato de empréstimo ainda, sendo, vamos dizer assim, entre aspas, devido. O Inter, teoricamente, não teria de pagar nada pro Bremer, entendeu? Porque há uma cláusula em que, se o Frankfurt pedir, o Bremer tem que dizer, obrigado, então eu estou devolvendo o jogador. Agora, o fato de os dirigentes falarem abertamente que há negócio e que eles estão esperançosos que as coisas sejam satisfatórias para o lado do Internacional, já diz muito. Aí tu pode me perguntar, vai chegar outro time lá e vai bancar, vai dar mais que os 5 milhões que o Inter ofereceu, tá? O que me disseram é que há garantias já de que o Frankfurt negociaria com o Inter. E por conta disso, haveria apenas a questão de acertar valores e tudo mais. Eu vou te confessar, tá? Eu tenho muita prudência para acreditar em tudo isso, porque é um baita jogador, é um jogador que não vai ser vendido tão fácil, não vai, as cláusulas e as questões burocráticas não vão ser fáceis para ser resolvidas. Então, assim, vamos com prudência. Não está fechado, mas há um otimismo muito grande de que o Borré possa jogar no Internacional entre os dirigentes. Tá? Pessoas que eu falei ontem ao longo do dia, na parte da tarde principalmente. Tá? Então, essa é a grande novidade, os dirigentes já atendendo aos repórteres e já conversando sobre isso. Aí, eu tenho uma leitura de que a gente pode continuar sonhando, tá? Mas que não está tão fechado assim, ou que não está tão a ponto de ser anunciado como alguns colegas falam. E aí eu vou voltar a dizer, eu não estou falando mal dos colegas, eu estou simplesmente dizendo, a informação que eu tenho é essa. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, ó. E bora continuar falando do Internacional, porque sempre tem muita coisa pra gente falar do Inter, valeu? Forte abraço! Tchau!